Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês, Tiago capítulo 5, versículos de 1 a 6, nós vamos estar dando seguimento à exposição desta carta. E agora no capítulo 5, versículos de 1 a 6, prometo que serei bem breve na exposição. Tiago capítulo 5, versículos de 1 a 6. Tiago capítulo 5, de 1 a 6. Assim nos diz o texto sagrado, a exortação do Senhor às nossas vidas. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez acabamos de ler a porção da Tua Palavra, e com temor e tremor queremos aprender diante do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, o texto fala sobre dinheiro. O dinheiro tem sido um dos maiores deuses deste século, deste mundo. Por ele, muitas vezes as pessoas roubam, mentem, se corrompem, às vezes até se casam. Por causa do dinheiro, muitas vezes as pessoas se divorciam, matam e morrem. O problema, irmãos, não é possuir dinheiro, porque talvez algumas pessoas possam entender esse texto como o Senhor condenando as riquezas. O Senhor não está condenando as riquezas. A questão aqui é a pessoa que tem a riqueza. O problema não é possuir dinheiro, mas deixar-se ser possuído por ele. O dinheiro, irmãos, é um excelente servo, mas um péssimo senhor. O grande problema, irmãos, é que os irmãos, naquele período em que Tiago escreveu, estavam obtendo riqueza de forma inadequada. E o amor a qual eles estavam tendo pelo dinheiro estava trazendo vários males aos seus corações. E é exatamente sobre isso que Tiago vai mostrar, sobre os males que o amor ao dinheiro traz ao coração do homem. Então a grande questão não é ter dinheiro. O problema é ser possuído por esse dinheiro, é ser controlado pelo dinheiro. Certa feita eu ouvi alguém dizer que você quer ver o diabo dentro de casa, fica sem dinheiro. Quando as finanças vão mal, parece que também as outras coisas vão junto com as finanças. Casamentos se desfazem, a paz vai embora. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tão concentrados em possuir, em ter,
em fazer uma caderneta de poupança. E não, isso não é errado, isso até é lícito, mas por muitas vezes a idolatria, o amor que nós colocamos no dinheiro faz das coisas que são lícitas se tornarem algo proibido por Deus. A questão, como eu disse, não é possuir o dinheiro, mas deixar ser possuído pelo o dinheiro. Quantos de nós, irmãos, nos desgastamos trabalhando, nos sufocando, e aí chegamos a uma exaustão, naquele desejo de possuir, de ter e de entesourar coisas nessa terra, e nós esquecemos que o nosso tesouro maior está nos céus, e nós devemos entesourar lá nos céus. Como eu disse, não tem problema nenhum de você ser prevenido, de você juntar dinheiro, de trabalhar. Na verdade, temos até que trabalhar, porque uma das recomendações do Senhor é que devemos trabalhar para não sermos pesados ao próximo. Mas, meus irmãos, a grande questão é quando nós colocamos o nosso coração no dinheiro e fazemos dele o nosso Deus. Esta é a grande questão. O homem que tem o dinheiro como seu senhor, ele corre risco na sua caminhada com o nosso Deus. É tão interessante porque Tiago está escrevendo aqui a uma comunidade cristã, a um povo que servia o Senhor, a um povo que estava disperso longe da sua terra natal, mas era um povo do Senhor, crente, e ele está escrevendo para esses crentes, exortando esses crentes. E ele chega a dizer: olha, atendei, versículo 1, atendei agora, ricos, chorai, lamentam mesmo, porque o dinheiro tem tomado conta do coração de vocês, lamentam as vossas desventuras. E aí ele vai mostrar no versículo 2, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Ele está falando o seguinte: olha, vocês estão adquirindo dinheiro, vocês estão adquirindo dinheiro de forma inadequada, e o dinheiro tomou conta do coração de vocês de tal forma, que aí a gente cai naquela máxima que a gente tem ouvido por aí: ele não tem nada a não ser dinheiro, a não ser dinheiro. Talvez você esteja falando: pastor, eu estou tranquilo. Pensa num cara que não tem dinheiro. Se eu mostrar para o senhor o meu saldo bancário, o senhor vai chorar. Como diria o rapaz, olha, a minha situação está tão difícil, que eu fui contar a minha situação para o carroceiro, até a égua chorou. Mas a questão, irmãos, não é nem estar com algum dinheiro lá guardado. Talvez você seja uma pessoa que tem pouco dinheiro, mas está com seu coração nele, no pouquinho que tem. Parece que por muitas vezes a nossa paz, a nossa tranquilidade, ela só vem em dias de pagamento ou de vale. Quando nós temos algo no bolso, isso nos traz uma paz e uma tranquilidade. Tiago não só aqui está falando das riquezas que foram adquiridas de forma errada, mas ele está tratando de algo um pouco maior. Ele está tratando de algo aqui que está dentro do coração do homem: o amor ao dinheiro. As pessoas têm se tornado tão avarentas, meus irmãos, tão avarentas, que elas deveriam usar o dinheiro para abençoar pessoas, mas elas se tornaram tão avarentas que elas usam pessoas para adquirirem dinheiro. Então Tiago vai mostrar aqui que o dinheiro pode nos corromper, e aqui duas lições ele vai trazer: o poder que o dinheiro tem de corromper o coração do homem. E aqui eu não só diria os ricos, mas aqueles que têm colocado seu coração no dinheiro. E de que maneira o dinheiro poderia nos corromper? O dinheiro, irmãos, o amor ao dinheiro leva o coração do homem a se corromper de maneira que desagrada o nosso Deus. A Bíblia não proíbe ser rico, como eu disse. Se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus, amém. Mas você não pode pegar daquilo que o Senhor te deu, que te abençoou, e fazer dele o seu Deus. O dinheiro tem o poder de levar o homem a ser desonesto. Quando nós deixamos as riquezas ou o dinheiro que possuímos tomar conta de todo o nosso coração, irmãos, o dinheiro tem esse poder de
nos tornar desonestos. Se você olhar o texto, você vai perceber que esses ricos não apenas estavam retendo o salário dos trabalhadores, mas eles estavam retendo esses salários com desonestidade, com fraudes. Olha o versículo 5. O que ele diz? Aliás, versículo 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esses homens, eles estavam fraudando os trabalhadores. O coração deles estavam tão corrompidos pelo dinheiro, que eles se tornaram desonestos. Eles se tornaram desonestos. A lei que Moisés tinha trazido ao povo de Israel, quando eles estavam caminhando do Egito até a terra prometida, era a seguinte: que quando um trabalhador trabalhava o dia inteiro, no final da tarde ele deveria receber a sua diária. Está lá no livro de Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, quando Deus estabelece essa lei: nunca retenha o salário do trabalhador, mas ele trabalhou, no final da tarde passa o dinheiro para ele, até mesmo por quem trabalha por diárias ou com diárias, ele precisa receber diariamente. E a grande questão aqui é que os irmãos daquela igreja, daquela comunidade, estavam retendo, fraudando, estavam sendo desonestos. Eles não entregavam o dinheiro aos trabalhadores, e quando entregavam num valor bem menor do que aquilo que era combinado. E aí você pode dizer: pastor, hoje a mensagem não fala nada comigo, porque eu não tenho ninguém trabalhando para mim, eu não pago nenhuma diária para ninguém. Mas, meus irmãos, é possível ser pobre e desonesto. Você quer ver uma grande desonestidade do povo de Deus em relação ao Senhor? Nos seus dízimos e ofertas. O amor do dinheiro é tão grande no coração de muitos, irmãos, que ele retém aquilo que pertence ao Senhor. E eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, irmãos, sem nenhum problema, porque a Bíblia nos dá respaldo para isso, porque todos os dízimos pertencem ao Senhor, mas as pessoas amam tanto o dinheiro, e o seu coração está tão colocado no dinheiro, que muitas vezes nem entrega o dízimo, e outros, por sua vez, entregam o dízimo de forma fraudulenta. Dízimo é 10%, oferta não, mas o dízimo é 10%. E fraudam o Senhor. Portanto, o amor ao dinheiro nos faz ser desonestos por muitas vezes. Às vezes as pessoas são desonestas até em receber um troco. Recebe um troco um pouquinho a mais, algumas moedas a mais, e ele sai caladinho e achando, irmãos, que saíram uma grande vantagem ali. Sem entender que diante dos olhos do Senhor, aquela pessoa foi extremamente desonesta e reprovada pelo Senhor. O crente precisa ser honesto, irmãos, nas suas finanças. O crente deve ser honesto nas suas finanças, irmãos, e não só em relação no comércio da qual ele está inserido, ao qual ele faz parte, não só com o mercado, não só com as suas despesas, com as suas contas. Nós precisamos ser honestos até mesmo com o nosso próprio Deus, com aquilo que lhe pertence. Nós não podemos deixar que o amor ao dinheiro, irmãos, nos torne desonestos diante de Deus, como esses irmãos eram. O salário dos trabalhadores eles retinham, não pagavam, e quando pagavam, pagavam de forma fraudulenta. O amor ao dinheiro leva o homem a ser injusto, conforme nos ensina o versículo 6. Ele diz: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Por muitas vezes esse pessoal rico, irmãos, levavam os pobres para os tribunais, e eles compravam os tribunais, e os pobres perdiam as causas. O amor ao dinheiro levou esse povo a ser injusto, e muitos dos pobres pagavam por um erro, por um crime que não haviam cometido. Isso tudo, irmãos, por causa do amor ao dinheiro. A grande verdade, irmãos, é que o mundo tem as suas regras, e aquele que tem dinheiro
por muitas vezes fazem as regras. Os ricos daquela época, irmãos, compravam os tribunais. Talvez muitos aqui também diriam: pastor, está tudo tranquilo, nunca comprei um tribunal. Mas talvez, irmãos, por amar tanto dinheiro, a gente comprou um policial para passar lá na barreira sem carteira, ou com farol queimado. Certa feita eu estava indo para a Bahia vender roupas, e eu esqueci de tirar, era necessário de tirar uma nota. Quando você passa de um estado para outro, você precisa pagar o ICMS. Eu não sabia disso, descobri da pior forma possível. Quando cheguei na barreira do Mato Grosso, ele falou: me mostra a nota. Eu mostrei a nota de toda aquela roupa que eu estava levando para vender. E aí ele disse: não, eu quero a nota da Bahia. Eu falei: não, mas eu estou vindo de Goiás. Ele falou: tudo bem, mas você não vai vender essas roupas na Bahia? Eu falei assim: sim. Ele falou: você precisa pagar o imposto do estado. E eu disse: eu não sabia. Aí ele disse para mim, bem gentilmente: é um problema seu. E aí eu senti que ele estava demorando a aplicar a multa. Conversa vai, conversa vem. E ele disse o seguinte: o que nós podemos fazer? Irmãos, naquela hora o Espírito Santo, pela graça de Deus, falou ao meu coração. E eu disse àquele policial: você lavra a multa e eu pago. Não é assim que funciona? Ele disse: é. Então o senhor não precisa me perguntar qual deve ser o seu dever e nem me instruir quanto o meu. Lavra a multa e eu pago. Portanto, irmãos, nós precisamos ser honestos. Uma das marcas do cristianismo é a honestidade, é a verdade. Quando Jesus foi questionado a respeito de pagar até impostos, o que ele disse para os discípulos? Pega a moeda. O que tem do lado dessa moeda? Aí o afoito Pedro disse: César. Ele: exatamente. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Portanto, o amor ao dinheiro nos faz, por muitas vezes, irmãos, ser injustos. Mas é uma segunda lição que o texto vai nos ensinar, nos versículos 3 e 5. O amor ao dinheiro leva o homem a ser egoísta. Nos leva, irmãos, a perder aquele sentimento que nós chamamos de empatia. Quando nós colocamos o coração no problema do outro. E não só colocamos o coração e nos compadecemos do problema do outro, mas nós queremos resolver o problema do outro. Se você for olhar nos versículos 3 a 5, era exatamente o que estava acontecendo com aqueles irmãos que amavam o dinheiro e colocaram o seu coração no dinheiro. Ele diz: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retirado com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Esses versículos nos mostram o quê? Que aqueles irmãos estavam acumulando dinheiro de forma avarenta. E é interessante que ele vai dizer no versículo 3, olha, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Sabe o que ele está querendo dizer? Vocês acumularam tanto, está tão guardado lá, que a única coisa que está acontecendo com o dinheiro de vocês é que ele está sendo enferrujado. Quantas pessoas estavam sofrendo naquela época, irmãos? E a igreja naquela época era composta de muitos escravos, de pessoas pobres, e não havia empatia no coração daqueles irmãos. Pelo contrário, eles queriam acumular mais e mais e mais. Esse é o grande erro.
É o grande erro que muitos crentes cometem. O próprio Jesus falou que nós não poderíamos colocar o nosso coração nos tesouros desse mundo, ao dinheiro dessa terra. Ele fala que é impossível nós servirmos ao Deus dinheiro e ao nosso Deus. É impossível servir dois senhores, porque em um dado momento nós vamos agradar um e aborrecer o outro. Portanto, esses irmãos, eles não tinham empatia. Eles não havia empatia, eles não se compadeciam dos outros, queriam acumular. Não tem problema nenhum de você fazer investimento, acho que você até tem que fazer, você tem que planejar, você tem que fazer projetos, porque a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, é do homem fazer planos, é dado para o Senhor. O que você não pode é colocar o seu coração no seu dinheiro, naquilo que você tem. É uma grande tragédia, irmãos, uma pessoa juntar tesouros para os seus últimos dias de vida e não ajuntar tesouros nos céus. Confiar na provisão e não no provedor, irmãos, é pecado. É pecado. Um outro problema que nós encontramos nesse texto, principalmente no versículo 5, é que o amor ao dinheiro levava os irmãos a gastar com luxúria. O versículo 5 fala assim: ó, tendes vivido regaladamente sobre a terra. E mais, ele diz: tendes vivido nos prazeres, engordado o vosso coração. Ou seja, o coração de vocês quer alguma coisa, vocês estão desejosos de algo, vocês vão lá, simplesmente possuem. Simples assim, sem ter aquela empatia pelos necessitados. Vocês estão gastando com luxúria. Aquilo que o coração de vocês deseja, vocês simplesmente atendem. Simplesmente atendem. Eles se entregaram aos seus prazeres, irmãos. O dinheiro, irmãos, tem esse poder sobre a vida das pessoas. Eles, irmãos, perderam a oportunidade de ajudar os outros. A segurança do dinheiro, irmãos, ela é falsa. Lembre-se disso. Às vezes a gente acha que o dinheiro pode nos dar segurança, mas não dá. A segurança que ela pode trazer, ou que parece trazer, é fugaz. Olha o que o texto vai falar no versículo 1. Ele fala assim: ora, atendei agora ricos, chorai lamentando. Ou seja, o que vocês têm possuído de forma errada e avarenta, isso não é para trazer prazer no coração, não. Isso é para fazer você chorar. O comportamento de vocês na busca do dinheiro não é para vocês estarem felizes, mas para chorar. Meus irmãos, tem muita gente dentro das igrejas que estão gastando a própria vida para ganhar dinheiro. E deixa eu dizer uma coisa a você: no final da sua vida, o dinheiro que você juntou não vai te dar qualidade de vida, porque o seu coração foi colocado nesse dinheiro, e esse dinheiro foi adquirido de forma inadequada. Nós precisamos sim lutar para fazer um pezinho de meia, ajeitar nossa aposentadoria lá, mas jamais colocar o nosso dinheiro, o nosso coração no dinheiro como se ele fosse o nosso Deus. A segurança que o dinheiro traz, ela é falsa. Confiar na estabilidade da riqueza, irmãos, ou na transitoriedade da vida, é tolice. É tolice. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele fala que o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. E aí ele diz mais: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. As pessoas morrem, irmãos, e vão ficando as coisas aí. E aí, quando vai olhar, enxugar a sua vida, e vai fazer um relatório, vai dar uma olhada mesmo no legado que foi deixado, não deixou legado espiritual nenhum. Permita-me, com muito temor e tremor, e com muito respeito, Zana, de falar um pouco sobre o seu pai. Nós estivemos num velório há pouco tempo do seu Deusdete.
Meus irmãos, poucos velórios eu fui de alguém que todos davam bom testemunho, de um homem crente, de um homem que tinha o seu coração colocado no Senhor. Todos. O presbítero Manuel Romualdo estava comigo, juntamente com a Érica, estávamos ali. O bom testemunho, o legado de fé que esse homem deixou para toda a família foi algo extraordinário. Não teve como se comover naquele velório, e o choro por muitas vezes não era pela ausência, mas pelo legado que foi deixado por aquele homem. Foi um homem de empatia, um homem de fé, um homem que tinha o seu coração colocado no Senhor. E no último dia da sua vida, permita-me, Ana, porque eu não posso deixar isso passar em branco. Ele disse: pega aqui o meu dízimo e leva lá para a igreja e paga todas as contas que tem aí, não deixa nada para trás. Isso é legado, irmãos. Isso é legado, isso é testemunho de vida. Deixa eu falar uma coisa a você, irmãos. Nós vamos prestar contas, nós vamos morrer um dia. E eu não sei se você sabe disso. Eu nunca vi caixão com gavetas. Alguém já viu caixão com gavetas? Onde coloca os pertences do defunto? Não. Também nunca vi um cortejo fúnebre com um caminhão de mudança atrás para colocar junto no túmulo. Nunca vi. O grande problema, irmãos, é que nós colocamos o nosso coração nas coisas deste mundo, ao dinheiro, e a Bíblia diz que se a nossa esperança se limita apenas às coisas deste mundo, a dinheiro, nós somos os mais infelizes de todos os homens, irmãos. Você sabe quem é grande em nossas vidas? É o nosso Deus, e não o que nós possuímos. Se nós tivermos, louvado seja Deus. Se Deus nos deu, bendito seja Deus. Se Deus não quis nos dar, se nós não temos, também bendito seja o nosso Deus, porque o tesouro maior nós já temos, o Senhor em nossas vidas. Cantamos agora há pouco: quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O salmista chega a falar, irmãos, no salmo, que ele fala assim: outro bem não possuo senão o Senhor somente. A nossa riqueza é o Senhor, irmãos. A nossa riqueza é o Senhor. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que nada daquilo que é material, irmãos, permanecerá para sempre. Quanto de dinheiro você já ganhou? E quanto que você ainda tem do que você juntou? Ou do que você já trabalhou? Quantos anos você tem de serviços prestados aí? Faz aí a soma de quantos salários você já recebeu em toda a sua vida, e dá uma olhada lá na conta, lá quanto que você tem. Então, irmãos, as riquezas não permanecem. O que permanece, a maior riqueza que nós temos é o Senhor, a nossa fé no Senhor. As riquezas mal usadas, irmãos, destrói o caráter do homem. Nós vimos isso. Deus condena a avareza, Deus condena o amor ao dinheiro. E aí a pergunta que fica para as nossas vidas é: como é que nós temos lidado com com o nosso dinheiro? Será que ele tem me dominado? Será que eu tenho confiado mais no que eu possuo, ou no Deus que é provedor na minha vida? Em quem eu confio, irmãos? Em quem eu confio? A gente percebe um desespero de crente, irmãos, às vezes quando perde um emprego, um desespero. Às vezes liga para o pastor: pastor, estou ligando para o senhor, eu estou desesperado, perdi o emprego, parece que perdeu a vida. Eu perdi o emprego, não sei o que vai ser da minha vida, não. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Como assim, irmãos? O Deus a qual nos sustentou e nos trouxe até aqui, será que Ele não vai nos conduzir no restante das nossas vidas nessa face da terra? Então, irmãos, confie no provedor e não na provisão. Confie naquele que manda o maná e não no maná.
O povo de Deus confiou no maná, e aí eles pegavam o maná a mais para guardar, e aquele maná apodrecia. Nós precisamos confiar no provedor. Precisamos ser honestos no trato do nosso dinheiro, como é que nós administramos ele, e a quem pertence esse dinheiro. E aí a pergunta por último: você tem usado o dinheiro ou o dinheiro tem te usado? Vou lá no início. O dinheiro, como servo, é um excelente servo, mas quando ele se torna patrão, senhor, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Que possamos, irmãos, ter sabedoria na administração e que os nossos corações estejam colocados no Senhor. O Deus que nos dá saúde para buscar as nossas provisões. O Deus que nos abençoe com empregos. O Deus que abençoe com as aposentadorias. Mas nunca se esqueça, nunca coloque a sua confiança na provisão, mas sempre no provedor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, talvez dura aos nossos corações, mas necessárias, porque precisamos, ó Deus, no nome de Jesus, ser orientados pelo Senhor, porque nós não podemos, ó Deus, permitir que o dinheiro tome o lugar do Senhor em nossos corações. O lugar do Senhor é do Senhor, ó Pai. Que possamos olhar para Ti como o grande provedor das nossas vidas e confiar no Senhor em todo o tempo todo. Que possamos, ó Deus, gastar as nossas vidas não buscando, ó Deus, aquilo que é terreno, aquilo que é transitório, mas buscando as grandezas do Senhor sobre as nossas vidas, acumulando, ó Deus, não tesouros nessa terra, ó Pai, porque aqui a traça vai corroer, vai acabar com tudo, mas, ó Deus, que possamos acumular na glória, nos céus, ó Deus. E para fazermos isso, ó Deus, nós precisamos tão somente viver para a glória do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, às suas ordenanças. Portanto, Senhor, dispensa sobre cada um de nós a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, vão em paz. Desfrutem da provisão do Senhor. Ele cuida de vocês. Ele não te desampara. Pelo contrário, Ele é o Deus bem presente em todo o tempo todo. Ele ama cada um de vocês, e Ele trouxe vocês até aqui e vai conduzir até o final de suas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus e Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Deixa eu dar alguns avisos.